Olá a todos! Hoje eu trouxe um assunto bem interessante dentro da neurologia, que é sobre a epilepsia. E nada mais importante do que conceituar essa patologia. Bom, a epilepsia ela é uma doença, um distúrbio que acomete o sistema nervoso central, em que o portador de epilepsia, ele tem uma predisposição sustentada de estar gerando crises epilépticas. Ou seja, ele tem recorrências de crises. E essas crises é muito importante saber que elas são não provocadas. Por que que é importante saber isso? Porque nem toda crise convulsiva é igual à epilepsia. Não, nós temos crises convulsivas que são provocadas, por exemplo, crises que são provocadas por um distúrbio hidroeletrolítico, por alguns medicamentos, por alterações de glicemia e outros fatores. Mas a epilepsia, ela gera crises epilépticas não provocadas, ou seja, crises epilépticas espontâneas. E o que que são essas crises epilépticas, né? É quando ocorre um descontrole momentâneo e autolimitado da atividade elétrica dos neurônios a nível de córtex cerebral. E esses neurônios, eles se despolarizam de uma forma intensa e gera toda a sintomatologia que eu vou estar falando agora mais para frente. Segundo a Liga Internacional contra a Epilepsia, ela define a doença de acordo com os seguintes critérios. São os 3 critérios listados aí abaixo, sendo que para dar o diagnóstico de epilepsia, o paciente tem que ter ao menos um desses 3 critérios. O primeiro critério diz o seguinte: o paciente ter ao menos 2 crises epilépticas não provocadas e o intervalo entre elas ser maior de 24 horas. Segundo critério, o paciente ter uma única crise epiléptica não provocada, sendo que é confirmado que ele tem predisposição a ter outras novas crises. Como que a gente poderia comprovar isso? Também vou estar falando isso mais adiante. Mas como poderíamos comprovar que ele, mesmo tendo só uma única crise, ele tem chance de ter novas? Por exemplo, quando nós fazemos um exame chamado eletroencefalograma e vem lá alterações que dizem a favor de recorrências de crise, de que ele pode ter recorrência, ou então algum exame de neuroimagem também que pode estar alterado ali. Terceiro critério, quando a gente consegue diagnosticar, a gente consegue encaixar o paciente dentro de uma síndrome epiléptica conhecida, que eu vou estar mostrando mais para frente para vocês. Sobre a epidemiologia da epilepsia, ela tem uma incidência que varia entre 0,5% a 1,5%, né? Sendo que as taxas de incidência são mais elevadas em países subdesenvolvidos. E o porquê disso? É porque em países subdesenvolvidos tem uma precariedade em prevenção e também em tratamento de agravos ao sistema nervoso central. Então, os pacientes ficam mais predispostos a ter crises epileptogênicas. A epilepsia, ela pode acometer, ela pode se iniciar em qualquer fase da vida, sendo que a maior taxa de incidência ocorre em crianças no primeiro ano de vida e depois volta a aumentar a incidência depois dos 60 anos de idade. E em relação à prevalência, é cerca de 1% em países desenvolvidos e 2% em países em desenvolvimento. Sobre sua fisiopatologia, como eu já mencionei, ela acontece por um descontrole ali na atividade elétrica neuronal a nível de córtex cerebral. E esse descontrole da atividade elétrica é desencadeado por 4 tipos de mecanismos. O primeiro mecanismo são as cicatrizes gliais, que podem estar presentes ali no córtex e que surgiram por conta
por exemplo, de um trauma crânioencefálico, um AVC, uma infecção de sistema nervoso central que o paciente pode ter tido, e por também insultos perinatais. Outro mecanismo são de circuitos aberrantes hiperexcitáveis, que promovem uma despolarização, aquela despolarização intensa dos neurônios, né? Pode ser adquirido a partir de áreas de morte neuronal, de regeneração anômala. Outro mecanismo é um desbalanço de neurotransmissores, um desbalanço aí afetando canais de sódio, cálcio, potássio ou de receptores de membrana. E, por último, decorrente de alterações metabólicas complexas. Então, falando de etiologia, a etiologia da epilepsia pode ser por causas genéticas, estrutural ou metabólica, e também por causa desconhecida. Em relação às causas genéticas, sabe-se que alguns portadores, né, de epilepsia apresentam defeito genético conhecido ou presumido. E em relação a causas estruturais, lesões que o paciente adquiriu, como, por exemplo, lesões vasculares, ou lesões traumáticas, ou lesões infecciosas, que fez com que ele tivesse o foco epileptogênico. Mas, de um modo geral, as manifestações da epilepsia vão ser determinadas por fatores genéticos ou adquiridos, ou por fatores lesionais. Vamos classificar as crises epilépticas, então. Elas podem ser classificadas quanto ao seu início em focal, generalizada ou desconhecida. Eu coloquei essas duas imagens aí abaixo. A primeira está representando uma crise focal. As crises focais são aquelas que vão ter o foco epileptogênico, ele se origina em uma rede neural e se limita a se distribuir somente naquele hemisfério cerebral atingido. Já as crises generalizadas, não. Tem o foco epileptogênico ali, e aquele foco afeta as outras redes neuronais bilaterais, então afetando os dois hemisférios cerebrais. Vou começar falando sobre as crises focais. Ela pode ser dividida em crise focal sem comprometimento da consciência, ou crise focal em que o paciente está alerta. Lembrar que crise focal também pode ser chamada de crise parcial, tá bom? Então, essa é a primeira divisão, em que o paciente ele está em estado de alerta, ele está responsivo. E antes, essa classificação da crise focal era chamada de crise focal ou parcial simples. Outra nomenclatura, outra divisão, é a crise focal com comprometimento da consciência. Essa era chamada antes de parcial complexa. E, por último, nós temos a crise focal evoluindo para a crise convulsiva bilateral. Essa aqui, no caso, é quando o paciente ele se inicia com uma crise focal que evolui para uma crise generalizada. Porque nós podemos ter isso. O paciente, ou ele tem uma crise focal que se sustenta focal, ou o paciente pode ter uma crise focal que se generaliza. As manifestações clínicas das crises focais vão se relacionar com a ativação da área que está envolvida. E pode apresentar manifestações motoras e não motoras. Em relação às motoras, nós temos as crises atônicas, em que se perde o tônus muscular, as crises de automatismos, que são movimentos automáticos, né, como movimentos mastigatórios, movimentos de abotoadura. Temos também crises clônicas, que são os abalos clônicos, espasmos epilépticos, crises hipercinéticas, que são crises de movimentos rápidos, crises mioclônicas, que são abalos breves e rápidos, ou então crises tônicas, que é ao contrário das atônicas, né? Nas crises tônicas, o paciente, ele enrijece sua musculatura, é uma hipertonia.
E de manifestações não motoras, nas crises focais, nós temos o paciente pode se apresentar com alterações autonômicas, como, por exemplo, sudorese, palidez, rubor, sensações epigástricas. O paciente também pode ter alterações sensoriais, alterações emocionais, que ele pode mudar o humor rapidamente, alterações de cognição e parada comportamental. Aqui eu coloquei nessa imagem representando algumas manifestações da crise parcial simples. Lembrar que crise parcial simples, o paciente está alerta, não tem perda da consciência. A imagem aqui está representando uma alteração sensorial, a imagem do canto superior esquerdo, tem o paciente representando alteração sensorial, como parestesias, né, formigamento em um membro. Aqui está mostrando, vou abaixar aqui. Manifestação motora, como, por exemplo, movimentos tônicos clônicos de um membro. Nós podemos ter também manifestações visuais, por exemplo, a presença de escotomas, visão borrada, manifestações auditivas, pode ter, eu falei aqui de manifestações autonômicas ou vegetativas também, né, que o paciente pode apresentar. Na crise parcial complexa, lembrar que na complexa o paciente tem alteração da consciência. Aqui está até mostrando como que esse paciente ele fica com um olhar inexpressivo, um olhar vazio, uma face inexpressiva. Ele está arresponsivo também. E aqui algumas manifestações. O paciente pode apresentar alucinações auditivas, alucinações visuais, alucinações olfativas, fenômenos psicomotores, automatismo, né? Tudo isso que eu mencionei. Já falando de crise generalizada, também tem manifestações motoras e não motoras. Em relação às motoras, nós temos as crises que são clássicas de generalizada, que são as tônico-clônicas, né? Que eu vou estar mostrando logo em seguida. Temos manifestações clônicas e mioclônicas. De manifestações não motoras, quando falamos de crise generalizada, a gente tem que lembrar das crises de ausência. Aí nós temos as ausências típicas, as atípicas, as mioclônicas ou as ausências com mioclonia palpebral. Lembrar que crise de ausência é quando o paciente tem uma parada súbita das atividades que ele estava desempenhando e ele tem uma falta de percepção, ele está arresponsivo, ele não sabe o que está acontecendo ao seu redor, ele para. Vou estar mostrando uma imagem clássica de um paciente de crise de ausência. E essas crises, elas tendem a acontecer em indivíduos jovens, e elas têm início e final abruptos, repentinos. Aqui está uma imagem ilustrando uma crise tônico-clônica. Primeiro vem a fase tônica, em que o paciente ele tem um enrijecimento da musculatura, né? Ele até assume uma posição de opistótono, que está ilustrando aí na imagem. Quando iniciar a crise, ele pode estar emitindo um som chamado de choro ou grito epiléptico, que se dá por conta da contração súbita do diafragma e ele esvazia o ar e emite esse som, né? Nem todo paciente faz isso, mas pode ocorrer. O paciente na fase tônica também vai ficar cianótico e pode acontecer dele ter incontinência urinária e urinar na própria roupa. Seguido da fase tônica, vem a fase clônica. Na fase clônica, o paciente deixa de ter essa rigidez da musculatura e adquire a posição de clonia, que está sendo ilustrada aí abaixo, e o paciente vai fazer abalos, vai ter abalos clônicos pelo seu corpo todo. Aqui está uma ilustração de uma crise de ausência. Primeiro, o paciente está executando lá suas atividades normais, cotidianas, e aí vem a crise. E na crise, ele cessa o que ele estava fazendo e ele fica parado, com um olhar vago,
olhos voltados para cima, face inexpressiva, e ele fica arresponsivo. E nós temos também as crises que são desconhecidas, que a gente não consegue encaixar ela nem como focal, nem como generalizada, e que também tem manifestações motoras e não motoras. Aqui está um resumo, um esquema de tudo que eu falei agora, de focal, generalizada e desconhecida, e suas manifestações típicas, né? Depois da crise epiléptica, vem um estado que nós chamamos de estado pós-ictal, pós-ictus. E o paciente ele pode se apresentar com cialorreia, relaxamento de esfíncter, cansaço, sonolência, moleza, fraqueza, né? Alguns pacientes ainda podem apresentar o que nós chamamos de fenômeno de TOD. Nesse fenômeno, ele é um episódio transitório de paralisia e afasia, ou então pode se apresentar com outros sintomas focais, seguidos de uma crise. Aqui eu listei diversas síndromes epilépticas que existem. Como são muitas, não caberia para eu falar aqui nessa videoaula, mas eu farei um post no Instagram do canal da Neuro sobre as principais crises epilépticas que existem. Mas é importante vocês saberem que existem e que elas são várias. Vamos falar então sobre diagnóstico. Ele é clínico, né? Como eu já mencionei anteriormente. Nós podemos também solicitar um eletroencefalograma para dar suporte nesse diagnóstico. O eletroencefalograma, eu coloquei aí a imagem dele, da realização dele, e como que o que ele mostra, né? Ele vai registrar a atividade neuronal e tentar identificar anormalidades para poder correlacionar com a clínica daquele paciente, né? E ele também vai ajudar a identificar o foco epileptogênico, se é focal ou se é generalizado. Nós podemos fazer uso também de avaliação laboratorial e de neuroimagem, se for necessário. Neuroimagem como tomografia e ressonância magnética, quando suspeitarmos de alguma alteração estrutural. Falando de tratamento, quando ele vai ser quando que ele vai ser indicado? Vamos indicar tratamento para aqueles pacientes com diagnóstico de epilepsia, né? Então, o paciente tem que ter 2 ou mais crises não provocadas com intervalo de 24 horas, ou então naqueles pacientes que tiveram crise única, mas que conseguimos saber que ele vai vir a fazer novas crises. E como que a gente vai saber que ele tem maior risco de recorrência? Se o paciente tem uma história de crise convulsiva após uma semana de um evento como um traumatismo ou um AVC, se ele apresenta alterações relevantes no eletroencefalograma ou alterações relevantes em neuroimagem, ou se ele tem alguma anormalidade no exame neurológico que sugira uma lesão cerebral focal. Para tratamento, é preferível que se faça em monoterapia. É claro que tem pacientes que a gente não vai conseguir tirar as crises dele em monoterapia, controlar as crises dele em monoterapia. Aí a gente tem que lançar mão de associações. A escolha da droga farmacológica, né, é muito individual, de paciente para paciente. A gente tem que levar em conta comorbidades que o paciente tem, efeitos adversos e até mesmo o custo da medicação. Para epilepsia focal, mas nós temos, tipo assim, temos que pensar em relação ao tipo da crise do paciente também. Para epilepsia focal, nós temos as medicações de primeira linha de escolha, como carbamazepina, oxcarbamazepina e fenitoína. De segunda linha, valproato de sódio, fenobarbital ou levetiracetam. Para epilepsias generalizadas, tônico-clônicas, nós temos como primeira linha a carba ou a oxcarba ou fenitoína.
Segunda linha, lamotrigina, fenobarbital e levetiracetam. Em relação às crises de ausência, é diferente tratar criança de adulto, tipo a preferência, né? Para criança, é preferível medicações como etosuximida e valproato de sódio. A ausência de adulto, é preferível o ácido valproico. Para as generalizadas mioclônicas, a primeira linha entra o valproato de sódio ou a etosuximida e como segunda linha clonazepam. Aqui eu coloquei duas tabelas. A primeira eu coloquei as medicações, posologia e suas principais indicações. Na segunda, eu coloquei algumas situações, algumas comorbidades, ou então características mesmo que os pacientes apresentam para a gente e que a gente tem que levar em conta na hora da escolha do fármaco. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, como obesidade. Na obesidade, o paciente ele é obeso. Então, a gente pode pensar, se ele é obeso, vou considerar um fármaco que vai ajudar ele nessa questão. Aí nós podemos fazer uso do topiramato. E aí eu falo assim, não posso escolher de jeito nenhum fármacos que vão acentuar o ganho de peso nesse paciente. Por exemplo, a gabapentina ou pregabalina ou valproato de sódio. Então, temos sempre que analisar essas questões de características que o paciente traz para a gente na hora de escolher a medicação dele. E quando que vamos interromper o tratamento? Também é individual. Mas o que nós prezamos? Prezamos que o paciente tenha ausência de crise por pelo menos 2 anos. Para finalizar, eu vou falar sobre o estado de mal epiléptico, que é quando o paciente apresenta uma crise de epilepsia que é prolongada por conta de falha nos mecanismos que regulam a crise. Dizemos, então, nós conceituamos o estado de mal epiléptico como uma crise que dura mais de 30 minutos, ou então uma recorrência de crises em que não tem a recuperação do nível de consciência entre elas, né? É uma emergência neurológica, por quê? Porque vai causar dano neuronal, morte neuronal, tendo o paciente sequelas irreversíveis. E quando que vamos suspeitar de um estado de mal epiléptico para a gente prontamente iniciar o tratamento? Quando uma crise durar mais de 5 minutos, ou então o paciente que teve 2 crises sem recuperação do nível de consciência entre elas. E qual vai ser a nossa conduta ali no pronto-socorro, na emergência? Primeira coisa, a gente faz o MOV, né? Que é o mnemônico que fala de monitorização, ofertar oxigênio e pegar um acesso venoso naquele paciente. O paciente que está tendo crise convulsiva, a gente tem que lembrar também de fazer coleta de sangue para ver se, por exemplo, ele tem causas provocadas daquela convulsão. Tem que pegar também, fazer glicemia capilar, porque alterações de glicemia também podem predispor o paciente a ter crises convulsivas. E importante, abortar a crise. Como que nós vamos abortar essa crise? Primeiro, podemos fazer uso do diazepam endovenoso 10 a 20 miligramas em bolos, e eu posso repetir, se não funcionar, a cada 5 a 10 minutos, mais 10 miligramas, sendo que até no máximo de 40 miligramas. Não funcionou, o paciente continuou convulsionando. Aí eu posso fazer uso da fenitoína endovenosa, 15 a 20 miligramas por quilo, diluída em soro fisiológico. Aí eu coloquei a posologia. Se mesmo assim não funcionar, aí eu posso lançar a mão dos sedativos, como midazolam, tiopental, pentobarbital ou propofol. Bom, era isso. Essas aqui foram as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido. E muito obrigada.